Previsões, parte 2. O Depois das 6 está começando agora. Bom, Gabi, nós recebemos milhares de elogios sobre o nosso programa das previsões parte 1, né? E as minhas tias, inclusive, pediram, né? Disseram, não, vocês têm que continuar, estão cobrando pelo Sem parte dúvida. 2, né? E a gente vai fazer esse programa continuação do Previsões parte 1, que foram as discussões que nós tivemos ao longo do período de confinamento, da pandemia, e que a gente começa a ver realizar agora, né? Exato. Então, o primeiro delas foi quando a gente disse, né, quer dizer, a continuação, né, a primeira dessa continuação foi quando a gente falou sobre diversificação do mix de segmentos para estratégias específicas para cada um, né? Explica Exato. melhor o que a gente falou na época e se a gente acertou ou não. A gente falou que sem um mix de segmentos, provavelmente você ia ficar um pouco para trás, né? Porque aquela estagnação toda que está acontecendo vai exigir um esforço a mais, vai exigir um trabalho a mais aí, né? Uma das coisas que eu vi é a falta de que muitos hotéis sentiram de segmentação do seu mailing, por exemplo, né? Onde eles tinham aí coisas legais para falar, onde agregaram benefícios, agregaram promoções, pacotes interessantes, e eu vou ficar dependente de quem? Eu vou conseguir conversar com a minha base de clientes ou eu vou ter que depender de intermediários para eu conseguir comunicar isso para a minha base de clientes? Então, quem teve segmentação, já tinha segmentação, tanto por segmento de mercado mesmo, ou até geográfico, né? Quem teve o geográfico se deu muito bem, conseguiu fazer promoções ali para quem não conseguia viajar de avião, né? Então, esse foi um deles. Como é que você viu isso? Não, eu acho que a gente acertou, em primeiro lugar, acertamos boa. né? Ele quer saber se a gente fez certo, falou certo. Claro, quero saber se a gente ajudou os nossos seguidores a antecipar, né? Antecipar as coisas. E acho que os hotéis que iniciaram lá atrás já estão tirando algum proveito já, né? A gente estava até falando agora aqui no briefing lá do Royal, né? Que você vai explicar daqui a pouquinho, mas nunca foi tão importante você ter uma estratégia específica para cada segmento que você determina. E agora os hotéis, principalmente os hotéis estão dependendo do mercado corporativo, dependendo do mercado de mais, vão ter que criar instrumentos de geração de demanda. E isso só se dá através de uma estratégia correta de segmentação, né? Então, é importantíssimo continuar seguindo. Vão lá assistir o nosso programa e continue insistindo numa estratégia específica por segmento, para diminuir o impacto do sumiço da demanda num segmento que você era mais dependente antes dessa pandemia, né? Isso, o link do programa vai estar lá embaixo. E o case que eu quero trazer para isso, tem vários, tá, gente? Mas esse realmente eu achei muito redondinho, achei que eles pensaram em tudo, foi do Royal Palm Plaza, que também vamos deixar o link lá embaixo. Que eles conseguiram fazer um trabalho de precificação, ou seja, teve revenue manager, teve pessoal de marketing, de vendas, distribuição, todo mundo trabalhando. Claramente foi um trabalho em equipe ali para colocar isso no ar. É o Viva Royal, que quem não conhece, vale a pena conhecer, onde tem lá um gatilho, que é mínimo de 5 diárias, o que já foi muito legal, porque você consegue não ficar dependendo só de final de semana. Tem muito hotel de lazer ao redor das grandes cidades que estão lotados até o final do ano, quase, nos finais de semana, mas a gente sabe que o hotel não vive só de final de semana. Eles já conseguiram, com esse mínimo de 5 diárias, 5, 10, 15, 20, 30, enfim, ter esse mínimo, né, de noites, com tarifas super atrativas, tanto do individual, para quem quer fazer um resort office, ou seja lá o nome, né, que a gente vai dar, e até para quem está com crianças também, onde tem o homeschooling, né, que tem um ambiente lá para as crianças ficarem nas aulas online, com um lanchinho e tudo mais, onde você tem vários espaços para você trabalhar com tranquilidade e tudo mais, e claro, com toda a infraestrutura, né? Aí tem um valor agregado, com alguma massagem, né? Com toda a parte de gastronomia, com a infra toda que eles oferecem e tal. A maneira como eles empacotaram isso, eu achei muito legal. É genial. E basta vocês olharem o site lá do Royal Palm Plaza, vocês vão ver
exatamente qual foi a oferta de valor que eles trouxeram de gerar demanda É. num período onde eles tinham corporativo, tinham mais, e de repente, durante a semana, eles estão gerando uma nova demanda que está surgindo aí, que é o staycation, né? Que é o lazer durante a semana. Então, foi genial, realmente. É E isso, aí, acho que o segmentação a gente pode resumir com isso, né? Vamos ter trabalhar esse esforço a mais para a gente conseguir gerar a demanda a mais. Isso é muito legal. Não ficar passivo, né? Tem muito hotel passivo ainda, gente. Chega de passividade, pelo amor de Deus. é Deixa eu isso tomar aí. uma água aqui. E o seguinte, não se esqueçam que o verão está chegando, É, né? A maioria dos hotéis vão estar abertos a partir de setembro e, uma vez aberto, tem que preocupar-se em gerar demanda, porque a demanda que existia antes da pandemia não é mais a demanda que está se configurando, é o que a gente tem falado nos nossos programas. Portanto, é a hora agora de se preocupar em discutir segmentação, de se preocupar em montar produtos que satisfaçam esses segmentos e começar desde já a pensar na temporada de verão, que vai ser determinante para qualquer hotel que é. exista no Brasil, como foi determinante para os hotéis que aqui na Europa nesse verão, que conseguiram dar um alívio no seu fluxo de caixa, desenvolvendo produtos específicos um segmento de staycation e Aliás, etc. vamos aproveitar que a gente está falando disso, vamos trazer já, antecipar um próximo item das nossas previsões aí, que são as reaberturas, né? Já que você está falando de verão e tudo mais, a gente tem, pelas análises do FOB, da Associação Brasileira de Resorts, em torno de 78% dos hotéis do Brasil já estão reabertos. É claro que tem uma boa parte dos hotéis independentes que não participam dessa pesquisa, que ainda estão fechados, mas a gente vê que a maioria dos hotéis está aberto. Setembro, como você falou, vai ser o grande boom, né? Mesmo os grandes hotéis, os grandes resorts, alguns parques aquáticos, inclusive, que demoraram um pouco mais para reabrir por causa da aglomeração, estão reabrindo também. E a gente vê que o Rio de Janeiro, por exemplo, a média das cidades é em torno de 15 a 20, 25% de hotéis ainda fechados. O destino que está mais ainda fechado é 45% no Rio de Janeiro. Entendemos justamente em função dos hóspedes internacionais. Tá parecido aí na Europa, Paulo? Não, é exatamente isso. Paris, eu já tinha falado isso em outras discussões, Paris permanece ainda com somente 40% da sua oferta de hotéis abertos. Agora, em setembro, é que o Plaza Athénée reabriu, né? Agora em setembro, mas não existe ainda mercado internacional, nem mercado de grandes feiras e convenções que abasteça essa oferta. Portanto, é a cidade com a menor taxa de ocupação da França. Eles estão com uma taxa de ocupação no mês de julho de 8%, né? No mês de agosto também 10% ou 12%. E o fenômeno do Rio de Janeiro é a mesma coisa. Tem uma oferta dependendo de eventos, dependendo de clientes internacionais, ela não vai aparecer tão cedo. Não, é a mesma coisa em São Paulo também, né? São Paulo está com uma taxa de ocupação mais baixa do que hotéis de lazer, né? Então, tá parecido. Aliás, nós estávamos comentando antes sobre a oportunidade que teremos de Black Friday aí, né? Vai ser... Vocês estão se preparando para as promoções de Black Friday? Ou Black Friday não, ou de Black Week, né? Ou de Black alguma coisa. O Vai ser Black Black Month Year. daqui a pouco. Vai ser Black Year, Black 2020. Gente, tem Mas é isso cases aí, é hora incríveis de. também. Inclusive, o ano passado eu lembro que a gente trouxe um case na HS Mai do pessoal do Salinas, que faz promoções incríveis com resultados maravilhosos, né, nessas épocas. Vale a pena dar uma pesquisada, porque isso vai ser muito legal. Muito legal. E joguem fora todas as ideias que foram concebidas nos anos anteriores. Peguem uma folha em branco, coloquem em frente de vocês, determinem que segmento e dizem, olha, como a gente vai gerar demanda desse segmento que está comprando. Não é o segmento do meu hotel, é o segmento que está comprando viagens. Isso, É exatamente. completamente, um mindset completamente diferente, né? É isso Tinha aí. uma frase do Peter Drucker, que é um pensador clássico da administração, que dizia: a coisa mais perigosa das grandes crises é a gente pensar com a cabeça pré-crise, né? Excelente. Então,
vai pensar Black Friday, vai pensar verão, joga fora tudo que você já fez na tua vida e na vida daquele hotel e pensa a partir de uma folha em branco. Eu acho que é Sabe esse aquele negócio de pensar fora da caixa? Então esquece esse negócio. Põe fora a caixa, porque enquanto tiver a caixa, você ainda tá com a referência da caixa, entendeu? Eu achei ótimo. Boa, boa. Acaba com a Vamos lá. caixa. Jogue fora a sua caixa e fique olhando a caixa do vizinho para ver se ele está fazendo coisa boa. Bom, Muito bom. Gabi, Próximo. a segunda previsão, limpeza, limpeza, limpeza. Olha, eu acho que a gente tem que trazer esse negócio, esse tema para dentro do nosso programa, porque assim, foi em março que a gente falou sobre isso, né? Que limpeza, limpeza, limpeza ia substituir location, location, location. E hoje está todo mundo falando sobre isso, né? Protocolos, selos, validações, auditorias, ou seja, a hotelaria inteira se mobilizou em torno do limpeza, limpeza, limpeza. Então, acertamos nessa, né? Parabéns para nós, né? Acertamos. A gente tá demais A nessas. gente está demais, ninguém segura o depois A das gente 6. sabe que os 3 grandes itens da hotelaria sempre foram segurança, limpeza, localização. Nós sabemos disso, mas quem é que está mais, né, em alta? É isso que a gente estava analisando aqui. E, gente, a gente teve aí várias plataformas, inclusive, não só os hotéis trabalhando para essa adequação, mas várias plataformas, como o TripAdvisor, né, que se readaptou para você colocar os teus protocolos lá. O Hotel Beds lá na Espanha também colocaram lá no resultado da busca a possibilidade do cliente buscar a partir dos itens, né, dos itens sanitários, né, do protocolo, né? Exato. E hotéis que estão colocando, além dos protocolos de biossegurança, testes rápidos também, vários selos que estão saindo aí. Tem muita coisa acontecendo. O mercado corporativo também, hein? Quando começar a bombar mais, a gente vai ver muito compliance aí do segmento corporativo. Agora, Gabi, eu tenho uma coisa para te falar. Eu participei de uma mesa redonda aqui na Europa com hoteleiros europeus e teve uma hoteleira lá de Oslo, né, que é gerente geral lá de um hotel de Oslo, que falou uma coisa que eu fiquei pensando, que ela disse o seguinte: eu sou hoteleira há 30 anos e protocolos de limpeza, protocolos sanitários fazem parte do DNA de todo hoteleiro. E agora, o que vocês estão falando para que eu exerça aquilo que está no meu DNA há 30 anos? Vai ensinar o padre a rezar de limpeza, não vem falar de limpeza para mim, né? Vai falar para o Airbnb, vai falar lá para o Varbo, vai falar para esses meninos da Oi, que começaram agora. Agora, para eu, hoteleira, eu achei interessante esse ponto de vista dela, né? Bom comentário. É que, na verdade, a gente está falando não é a importância ou o quanto a gente sempre deu importância para isso, né? Isso sempre foi vital para a hotelaria, claro. A gente está falando muito mais de metodologia, né? De procedimento, como, por exemplo, aquela limpeza seca que não pode mais ser feita, tem que ser feita a limpeza úmida. Então, é muito mais em termos de método, né? De processo, do que propriamente o quanto que a hotelaria sempre focou nisso. Isso não tenho dúvida. Mas ela é bom ter umas pessoas assim. Gabi, exatamente. Eu não pude falar isso aí, que eu era o único, né, que não era gerente geral da mesa. Então, imagina, deixa os caras falarem. Bom, agora a gente está trazendo aqui as previsões que nós fizemos sobre o ano de 2020. Né? A gente fez um programa lá no final de dezembro, acho que foi o primeiro programa do ano, que falava sobre as previsões de 2020. Né? E a gente resolveu revisitar essas previsões. Né? A gente disse que a Google ia valer 1 trilhão, o market valuation deles ia ser de 1 trilhão, eles no próprio mês de janeiro chegaram à casa do trilhão, né? E aí a coisa mais interessante dessa história toda é que todo mundo achava que a Apple, o Google, a Amazon ia ficar no clube dos trilhões, e agora, no mês de agosto, final de agosto, a Apple passou a casa dos 2 trilhões de valuation, né? Ou seja, a Apple vale mais do que 2 trilhões de dólares. E o mais interessante, que eu estava lendo, era de que eles demoraram 42 anos para chegar num valuation de 1 trilhão e apenas 2 anos, mais especificamente nas últimas 40 semanas,
eles conseguiram dobrar o market valuation para 2 trilhões, né? Então, foi incrível esse ponto que a gente levantou. Depois a gente falou sobre o IPO da Airbnb, né, que acho que a gente tem novidades, que a gente falou que ia ser um ano em que provavelmente o Airbnb ia colocar o IPO e, portanto, Gabi, o que está acontecendo com o IPO do Airbnb? Olha, tá a fofoca de Wall Street ultimamente, é esse tal desse IPO do Airbnb, porque eles tinham planos, né, para dar passos iniciais aí em março. Claro que a Covid mudou os planos, mas já começa o murmurinho novamente, embora tanto o Airbnb quanto Morgan Stanley e Goldman Sachs estão com eles nisso, eles preferem não se pronunciar, mas já tem murmurinhos de que era para final de agosto, a coisa já começou, começaram a conversar sobre isso novamente. Eles já estão aí abrindo um caminho, estão se colocando como uma rápida recuperação, é isso que está sendo falado pela empresa. Então, eles têm aí tiveram cancelamentos, nós falamos sobre isso, né? Cancelamentos em torno de $1 bilhão de dólares, falaram isso em junho, lá na Bloomberg, numa entrevista com o CEO deles. Mas ele teve, além de queda de 90% de reservas, 25% da força de trabalho também foi dispensada e tudo mais. Mas eles começaram, desde maio e junho, a ver uma recuperação importante. Então, um item, por exemplo, que eles falaram aqui, sem abrir grandes números, eles já dizem que entre maio, metade de maio e início de junho, o volume foi maior de número de reservas nos Estados Unidos do que o mesmo período de 2019. Principalmente para as pessoas que querem trabalhar remotamente e tudo mais. Então, no final de junho, eles já tinham aí 20%, né, de ocupação a mais do que tinha antes. Ou seja, eles estão meio quietinhos, querendo fazer suspense, mas estão confiantes na recuperação. Então, cenas dos próximos capítulos, para a gente ir acompanhando a Airbnb. E o grande próximo capítulo a gente vai trazer para vocês, porque toda empresa que quer lançar o seu projeto de IPO, eles são obrigados pelas leis americanas a depositar um documento na Secretaria de Regulação da CVM americana, que é a SEC. Esse documento é um documento público em que eles colocam tudo que eles são hoje em termos de empresa e onde eles querem chegar, com quais estratégias, porque é uma empresa que vai apresentar para o mercado a possibilidade de ser vendida. Então, nós nos comprometemos, eu e você, Gabi, de fazer um programa especificamente sobre o SEC, né, do Airbnb, para vocês verem onde é que eles querem chegar em primeira mão depois das 6. Muito bem. Bom, falamos então Gabi, três grandes momentos aí de parte 2, previsões. Vamos às dicas, Paulo? Vamos às dicas. O que você tem de dica? Bom, eu queria trazer a gente já falou aqui sobre escritores favoritos e tudo mais, mas tem inclusive eu dei lá na dica do Agenda Cultural, lá o final de semana cultural do Ateliê News. Carl Sagan, né, gente? Carl Sagan, um dos meus autores também favoritos da vida, sensacional. Ele é um cientista, ele é um antrofísico, astrônomo, cosmólogo. Caso vocês queiram saber mais, ele tem vários livros, muitos livros, mas você pode ver também na Netflix, tem uma série chamada Cosmos, que é para entender um pouco o universo. Assim, o Cosmos é dele, dele. Aí você já vê quem é, o quanto esse cara é incrível. E eu quero trazer esse livro específico, que é um dos meus favoritos, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Por que isso é tão importante, inclusive nesse momento? Por que é tão importante? Ele vem, é como se fosse uma luz nesse mundo de tanta opinião sem embasamento, tantas fake news, tantas crenças, né? E ele traz justamente o quanto é importante e benéfico trazer esse método científico, né, para próximo da gente, a tecnologia, para a gente não ficar muito à mercê de falsas ciências, né? Quantos pseudocientistas apareceram nesses últimos meses, gente?
quantas coisas aconteceram. Então, a lógica dele é justamente o mundo assombrado pelos demônios. Os demônios que ele fala, não tem nada a ver com filme de terror, os demônios que ele fala enquanto a gente ficar à mercê da falta de ciência, à mercê de tantas crenças limitantes e sem embasamento, a gente vai ter vários demônios, né? A gente vai viver com medos que não se explicam, a gente vai viver sem os pés no chão, num mundo utópico, onde a gente vai ficar elucubrando aí um monte de coisa, né? Com uma ansiedade além do necessário, enfim. Sensacional. E o demônio também do que a gente está chamando agora da cultura da anulação e do cancelamento, né? A gente estava falando agora no brief, né, da J.K. Rowling, que é uma das tuas autoras preferidas lá Maravilhosa. do Harry Potter, que agora está sofrendo, né, um bullying, né? Assim como o Woody Allen está sofrendo um bullying, porque em determinados momentos da vida deles, eles tiveram um certo posicionamento em que a manada acha que é um posicionamento que não diz respeito, que não está coerente com aquele status quo. Então, eu acho que essa cultura do cancelamento tem muito a ver com o que o Carl Sagan está falando nesses demônios que nos assombram, né? Eu acho que a ciência é a única coisa que consegue responder a todos os nossos questionamentos, né? A ciência e a filosofia, né? Porque você falando isso, eu me lembro que a gente adora Platão, né? E Sócrates, e Platão na Teoria da Caverna fala exatamente isso, né? Que aqueles babacas lá que ficaram olhando as imagens, né? E que não tiveram a coragem de sair para o mundo exterior para ver, né? Que a representação do mundo era muito mais do que as imagens. O único cara que saiu para ir lá ver e que voltou contando que existia uma outra realidade era o que os filósofos chamam do primeiro filósofo, né, que aconteceu na humanidade, né? Então, assim, a ciência que explica os demônios que a gente vê lá, como dizia Platão, né? Então, boa. Parabéns pela tua dica. Vamos buscar um pouco mais, né? Vai buscar sobre Estado, você quer debater sobre política, sobre o Estado, se o Estado é maior ou menor, se você é esquerda ou direita, começa começa por Aristóteles, para ele entender o que ele entendia de Estado, de política, né? Vai buscar onde é que estão os grandes estudos sobre isso. Ou a gente acha que tudo que a gente tem agora não foi estudado antes, né? As pessoas querem criar uma coisa com base em opinião. Eu vejo muito, cada vez mais hoje em dia, em função da internet, claro, as pessoas se baseando a sua opinião inteira e com afinco, né? Ficando bravas e cancelando os outros, com manchete de jornal, né? Os leitores, parem de ser leitores de manchete, gente. Vamos aprofundar, tem muita coisa incrível. Imagina você poder conversar com o Carl Sagan, né? Você assistir como ele pensava, você entender como é que Aristóteles e Platão pensavam. É incrível, né? Mais cultura e mais ciência na nossa vida. Essa é a minha dica. Muito bom. Boa. E você? Qual é a tua dica? Não tem mais dica, não. Eu ia dar uma dica do Bill Sharp, do livro do Bill Sharp sobre a projeção de cenários futuros, Three Horizons, o livro do Three Horizons, dos 3 cenários, mas a gente deixa para o próximo programa, que eu acho que a gente tem que ficar justamente nessa reflexão final que você colocou, de que a ciência, né, o pensamento, a ciência, as luzes, elas são, né, estão ali as respostas, né, do mistério da nossa existência, do mistério da nossa vida. E somos privilegiados como seres humanos de podermos pensar e refletir, né? E não só morder, como fazem os animais irracionais, né? E hoje eu sinto que a gente está mordendo um ao outro, né? Então, eu deixo aí essa tua reflexão no ar e passo a minha dica para o próximo programa. Vamos iluminar a nossa vida, gente. Mais luz. Muito bom. Ok. Gabi, Valeu, um beijo para você. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.